Boa noite, boa tarde, bom dia. Estou falando mais uma vez aqui do passado. Como é que estão vocês aí no futuro? Dia 30 de novembro, aqui hoje, às 14h31, gravando a última videoaula dessa disciplina, Teorias da Administração Pública. Então, agora partimos aí para a unidade 5, a derradeira, a última unidade da disciplina. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, vamos tratar agora de representação e participação, e também as parcerias entre gestão pública e gestão privada. Os três objetivos dessa unidade 5, como sempre, né, os temas de prova: identificar o significado de participação e sua relação com o accountability, conhecer a gestão pública e sua relação com a gestão privada na implementação de políticas públicas e compreender as demandas da sociedade, as ações do governo, os controles e o resultado. Segundo Rocha, 2011, ele propõe a construção de um quadro teórico que agrupasse as diversas concepções sobre a participação popular, participação do povo no governo. Então, quando nós falarmos aqui de representações, de participações, nós estamos falando de participação popular, tá? Em três categorias básicas de análise histórico-teórica, das formas de representatividade da participação popular na gestão pública. A seguir, resumidamente, corrijam aí no slide, a seguir, resumidamente, pretendo com isso estabelecer as bases para a reflexão sobre o tema. Então, são três tipos de participação popular. Eu sei que o slide é um pouco longo aqui, né? O texto é longo, o texto é grande, mas eu já fiz questão de destacar com o negrito sublinhado aquelas palavras-chave que mais importam. Então, você pode ter, a administração pública pode se utilizar da participação popular comunitária. A ideia da participação comunitária apareceu no início deste século. Nós estamos representando um novo padrão, então, palavra-chave aí, né? Frase-chave. Novo padrão de relação Estado-sociedade no setor da educação. Então, a participação popular comunitária, ela surgiu para buscar a participação dos envolvidos com a escola na escola, por exemplo, os pais, os alunos, etc., em atividades que seriam da administração pública na escola, né? Então, como o pessoal participar da formação de conteúdos, dos cursos, participar de trabalhos braçais mesmo, físicos na escola, como reformas, etc. Então, a participação popular dentro da educação. Para quê? Para dar respostas ao grave problema da relação entre pobreza e educação. É diferente hoje? Não. Né? Continua sendo ocorrendo a mesma situação, né? Então entra governo, sai governo, essa relação pobreza-educação ainda persiste. Caracterizou-se por dirigir-se aos mais pobres, por meio das escolhas comunitárias, por ressaltar os valores da educação, do trabalho e do coletivismo como caminhos do progresso. Então, a participação popular comunitária, ela traz a comunidade para dentro da escola. Tá? Essa seria a base da participação popular do tipo comunitário, que é esse primeiro tipo que nós estamos vendo aqui. Para essas concepções, a comunidade era definida como social e culturalmente homogênea, com identidade própria e uma suposta predisposição à solidariedade e ao trabalho voluntário de autoajuda. Né? Então, supostamente, e a gente vê, né? A gente vê na TV, vê nos noticiários aí, acontece muito essa participação popular comunitária nas escolas. Porque se não for assim, tá difícil, né? A escola fica abandonada, a escola não tem recursos, não tem estrutura, é telhado caindo, que a gente vê, é chuva entrando dentro da sala de aula, é terrível. Então, uma das formas que a administração pública, o governo, viu para ajudar nesse sentido foi a participação popular comunitária.
O Estado, por sua vez, estimula, em muitos casos, a capacidade da comunidade unir-se, organizar-se, esforçar-se, enquanto solução em si mesma. A população deixa de ser um alvo inerte de uma ação controladora do Estado, né, no caso, e passa a ser chamada a cumprir um papel minimamente ativo e consciente. Pergunta para reflexão: está certo isso? É difícil dizer se está certo, se está errado. É claro que se você está numa comunidade, né, onde não tem condições, o teu filho vai para a escola, chove dentro da sala de aula, cai telhado, não tem uma carteira para escrever, não tem uma cadeira para sentar, é terrível, né? Então você, basicamente, numa situação dessa, você se obriga a participar disso. E não é de todo mal, claro que não. É ótimo. A participação, o envolvimento da comunidade na escola é excelente. Mas seria excelente se fosse uma participação extremamente voluntária, né, em momentos específicos, eventualmente, e não por necessidade. Então, são duas linhas de raciocínio. Sim, a comunidade deve participar para ajudar a escola, deve participar na escola para ajudar a escola que é mantida pelo governo, que deveria estar fazendo isso que a comunidade está fazendo. Então, tem a visão de que sim, a comunidade deve participar, mas também tem a visão de, pô, isso é obrigação do governo. Foram eleitos para isso, estão com os recursos nas mãos para isso. Então, fica na verdade, essa pergunta para reflexão. Deve ser assim? Ou talvez tivesse que não ser assim justamente para forçar o governo a fazer, a cumprir a sua obrigação, porque é a obrigação dele. Então, mas isso são linhas de raciocínio, né? O que vocês precisam entender, agora voltando para a matéria em si, para a disciplina em si, é que a participação popular comunitária é assim, é esse o conceito, é assim que funciona, tá? O resto é discussão, né? Mas é importante também, vocês estão no curso superior para pensar de maneira superior. Então, é muito importante a discussão, sim. O segundo tipo, né, a participação popular contestatória. Veja, nos anos de 1970, a participação passou a ter um sentido explícito de luta e de contestação contra as limitações governamentais, justamente no caso da comunitária. Limitações do governo em termos de recursos, estruturas, etc. Né? E aí o povo tem que contribuir e ajudar para fazer uma coisa que o governo deveria estar fazendo. Então vem a participação popular contestatória, que já ela começa na escola e sai para fora da escola. Então ela tem o sentido explícito de luta e de contestação contra as limitações governamentais na tentativa de conquista da educação pelas classes populares. O espaço de participação ultrapassou os limites do setor de educação, alcançou o conjunto da sociedade e do Estado e ocorreu uma radicalização da prática ao se articular a mobilização dentro das instituições de educação. E aqui começa então as manifestações universitárias, ou melhor, dos universitários, né, nas universidades, né, rebelados com aquela situação de que o governo não faz o que deveria estar fazendo, então vem a participação popular, só que não mais comunitária, mas sim contestatória. Né? Então, se vocês pegarem aí a história dos anos 70, 80, né, até 90, era muito. 90 nem tanto, né? Foi mais específico no caso do impeachment do Collor. Mas 70, final dos anos 60, 70, os anos 70 todos, foi muito intenso essa participação popular contestatória. Né? Pessoal, universitários, principalmente, jovens, saindo à rua e brigando pelos seus direitos, lutando para que o governo fizesse o que tinha que fazer. E justamente numa época de regime militar. Né? Então vejam a dificuldade que esse pessoal tinha na época. Mas graças a eles é que nós temos muitas coisas que temos hoje. Então, essa participação popular contestatória, ela se transformou em formato de luta, né, como diz aqui, luta, resistência e organização das classes populares. Para essas teorias, qualquer forma de aproximação com o Estado é vista como cooptação. E o sentido da participação é de acumular forças para a batalha permanente pela mudança geral do modelo existente. Então,
o nome já diz, né? Contestatória. Então, foram participações populares em defesa dos direitos do povo. E, em terceiro lugar, a participação popular cidadã e o controle social do Estado. O Estado democrático e o de direito, né, o Estado democrático de direito que nós temos hoje em dia, até mesmo pela própria Constituição Federal, reconhece a necessidade de defender a sociedade contra os eventuais excessos no funcionamento da máquina estatal, através da divisão de funções entre os poderes, que já vimos, né? Executivo, legislativo e judiciário, e de mecanismos recíprocos de controle, em nome da sociedade. A novidade nos anos 80 é justamente a ideia de que esse controle seja feito pela sociedade por meio da presença e da ação organizada de seus segmentos. E aí surgiram vários movimentos sociais e até mesmo associações, né, para defender os sindicatos, enfim, para defender os direitos dos cidadãos perante o governo. Então, nós migramos aqui, por último, para a participação popular cidadã. E o accountability, né? Que palavra, que bicho é esse? Essa palavra que aparece aqui nessa disciplina. Accountability, em uma gestão pública, né, eficiente, pressupõe o quê? Transparência, responsabilização dos agentes. Então, depois de uma evolução comunitária, da participação popular contestatória e da participação popular cidadã, vem a ideia do accountability, que a gestão pública, a administração pública precisa ser transparente e precisa responsabilizar os seus agentes pelas decisões, né, pelas atitudes e assim por diante. Então, para a construção da accountability, são 3 pilares, né, extremamente importantes. O feedback frequente, o governo tem que buscar resposta na sociedade, tem que conhecer os problemas do país, ou do estado, ou do município. É inadmissível um governante que não conhece sequer o seu país, né, se for o presidente, o seu estado, se for o governador, a sua cidade, se for o prefeito. Ele mal conhece. Né, ele só andou em um ou outro ponto, né, do seu território. E se ele não conhece nem sequer o estado, o país, o município, o que dirá conhecer os problemas da sociedade, desse estado, desse município ou desse país. Então, o governante, para ter accountability, precisa buscar feedback. Ele vai dar conta de ver tudo isso sozinho? É claro que não, mas é para isso que ele tem uma multidão de assessores, né, de ministros, de secretários e assim por diante. Então ele tem que buscar feedback na comunidade o tempo todo para saber onde estão os problemas e quais são os problemas para buscar a solução. No serviço público, ele precisa estimular os servidores com sistemas de avaliação e recompensa e sempre trabalhar também com a celebração das conquistas, das metas e assim por diante. Então, esses são, aqui no caso, no serviço público, né? Então, aqui são os 3 pilares do accountability. Na cultura, eles têm o papel de reconhecer os resultados, valorizar as contribuições individuais e coletivas, tornando a accountability recompensadora. Deixar claro o padrão de excelência esperado e celebrar o sucesso dos servidores. Acolher e celebrar os aprendizados, reconhecendo os méritos, mesmo quando os objetivos não são 100% atingidos. Aceitar a experimentação e o erro como parte do processo de aprendizagem. Então, accountability, as palavras-chave dessa forma ou dessa ferramenta de gestão pública é a transparência, né, para o servidor e para a comunidade e para o público, e a responsabilização dos agentes pelos resultados. E a PPP, né, a parceria público-privado. A relação entre a gestão pública e a gestão privada é uma condicionante para o desenvolvimento de qualquer país. Veja, aqui nós não estamos falando de privatização. Nós estamos falando de um relacionamento entre o setor público e o setor privado, né? Um ajudando o outro.
tendo o setor público, é óbvio, no comando das atividades, né? Mas são as parcerias público-privado, para construir uma ponte, né? Então junta o município projeta, planeja, busca recursos, etc., e faz licitações, basicamente, para que uma empresa privada construa essa ponte e vai receber por isso, é óbvio. Então, isso é parceria público-privada, PPP, né? Não estamos falando aqui de privatização efetivamente, pois são partes do mesmo processo na busca de soluções para as demandas da sociedade. Porque muitas vezes o Estado não tem a estrutura para determinadas obras, os serviços, seja lá o que for. E aí ele precisa formar essa parceria com as empresas privadas. Isso vale tanto para produtos como para serviços. E no aspecto de controle de tudo isso que nós falamos aqui na aula, né? Então, no aspecto da avaliação de políticas públicas, principalmente, né, na PPP, parceria público-privada, a sua relação direta com a implementação destaca-se o que comenta esse autor aqui, o Cano, 2006, quando afirma que normalmente as avaliações incluem dois momentos: avaliações de processo e de implementação e avaliação de impacto ou de resultado. São dois tipos de avaliação que a administração pública tem que fazer. A primeira tenta esclarecer em que medida o programa foi executado conforme o plano original. Então é um controle que se faz conforme o projeto vai se desenvolvendo, se ele está de acordo com o que foi projetado. Então isso é controle. Na verdade, quem veio da administração aí já sabe, né? As 4 funções básicas de um administrador, e não é diferente na administração pública, é planejar, organizar, dirigir e controlar. Então aqui nós estamos falando do controle, mais especificamente. Ao passo que a segunda avaliação de impacto ou de resultado, né, e até a mais importante, procura verificar se os efeitos finais foram atingidos, se realmente impactou para a comunidade e para a população, se realmente serviu, né, se foi útil. Nós sabemos muito bem que tem muitas obras públicas inúteis, que não tem muita finalidade, né, não tem muito motivo para estarem ali, porque às vezes, ou algumas vezes, até nem funcionam adequadamente. Então, esse tipo de verificação, de controle, quem é gestor público, quem é administrador público, tem que elaborar indicadores, padrões, desenvolver ferramentas ou adquirir ferramentas prontas para que possa se fazer esse controle em todas as políticas públicas, seja na parceria público-privada, ou seja no desempenho, né, de atividades e na construção de obras e no desenvolvimento do produto, somente pela própria iniciativa pública, tá bom? Então, pessoal, identificamos o significado de participação e sua relação com accountability, conhecemos a gestão pública e sua relação com a gestão privada, né, na implementação de políticas públicas, e compreendemos as demandas da sociedade, as ações do governo e os controles e o resultado aqui por fim. Então, foram os objetivos desta aula. Vou passar para vocês aqui a atividade da unidade 5, então a última, né? Eu quero aqui que vocês relatem um caso real de relação entre um órgão público e uma empresa privada para atender uma demanda da sociedade na sua cidade. E assim como a atividade 1, né, da unidade 1, aqui também pode ser qualquer órgão público que se localize na sua cidade e pode ser passado, presente ou futuro. Né? Muitas vezes você não vai ter, você não tem acesso a parcerias público-privadas que, por exemplo, a prefeitura da tua cidade está pensando em promover. Né? Mas você vai encontrar parcerias público-privada de ações que já foram feitas, né? De obras que já foram construídas e assim por diante. Vai encontrar facilmente. Então, eu quero que você relate aqui, no máximo em 30 linhas, no máximo 30 linhas. Então, você vai postar aqui um Word, né, com o relato de um caso real que aconteceu na sua cidade de parceria
público-privada, que é o principal objetivo dessa unidade, tá bom? Então, um relato objetivo, simples, sucinto, desde que seja real, e o que vai valer é a objetividade, a clareza e a realidade, né? Não se esqueçam que assim como vocês encontram as coisas na internet, o tutor, o professor também vão encontrar. Então a gente vai saber se o que você colocou ali é real ou não, tá bom? E vale 15 pontos nessa disciplina. Ou melhor, nesta unidade da disciplina. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Pessoal, espero ter contribuído de alguma forma, não só para aqueles que estão tendo um primeiro contato com a administração pública agora. A administração pública ela é complexa, ela não é tão simples, né? Ela é bastante complexa. O que nós vimos nessa disciplina é só um pontapé inicial, né? Nós vimos assim a administração pública de uma forma genérica, de uma forma bem, de uma visão bem holística, né? Ou seja, generalizada, né? Então, para que vocês tenham uma ideia basicamente da evolução da administração pública lá, né? Desde o relacionamento Brasil-Portugal, passando pela era Vargas, né? E vindo aí por outras gerações da administração pública até os dias de hoje, principalmente no Brasil. Então, vocês têm muitas disciplinas ainda pela frente, onde vocês vão aprender muita coisa sobre administração pública, mas essa disciplina é importantíssima, porque ela dá um pontapé inicial. Eu acredito que a partir de agora você já não é mais totalmente leigo em administração pública. Eu sei que alguns já trabalham na administração pública há muito tempo, então talvez o que eu falei também, o que eu passei, o que eu ensinei aqui, talvez não seja grande novidade, né? Mas nunca é demais, nunca é demais. O aprendizado ele deve ser cumulativo, quanto mais melhor. Conhecimento ninguém tira de você. Então é bem importante essa disciplina. Espero que tenha ajudado bastante aí quem já está no serviço público, principalmente, né, que já está em atividade, e quem não está ainda pretende ingressar um dia, né, provavelmente. Você está fazendo esse curso de administração pública. Então, dúvidas, quando eu estou gravando essa aula aqui, dia 30 de novembro de 2021, não sei que data nós teremos nesse caso aqui talvez já tivemos, né, uma webconferência, onde eu vou tratar mais das atividades e tirar dúvidas de vocês, né. A parte teórica, temos o livro da disciplina, ali tem o contexto integral da disciplina, tá? Nas aulas em PDF, temos um resumão, basicamente, da disciplina. Aí esse resumão ele é explicado aqui nas videoaulas, e ainda temos os mapas mentais, né, que são os materiais, é o material que eu criei para vocês revisarem os conteúdos principais de cada módulo, de cada unidade, e basicamente os objetivos de cada unidade, né, para efeito de prova. Além disso, vocês viram aí na disciplina, tem muitos vídeos que eu disponibilizei, que eu acho importante, muito importante vocês assistirem todos eles. Então, assim, em termos teóricos, material não falta, né? Material não falta. Vocês têm material, bastante material escrito, bastante material em vídeo, mais as videoaulas. Então, assim, o conteúdo da disciplina em si, a gente vai, na webconferência, se ela não ocorreu ainda, a gente vai trocar ideias e tirar dúvidas, basicamente, sobre esses conteúdos e sobre a avaliação e as atividades. Tá certo? Então, eu quero deixar aqui para vocês uma mensagem positiva, otimista. Eu acredito que o Brasil vai para frente. Na verdade, já melhorou muito. Eu estou com 51 anos hoje, então eu conheci esse país muito pior, em situações muito piores, né? Muito mais complicadas, quando nós não tínhamos nem tecnologia direito, né? O Brasil só exportava basicamente commodities, hoje exporta tecnologias, tem muita pesquisa, né? Teve muita pesquisa uma época, agora até está um pouco mais difícil, tá? Muita coisa foi cortada, mas o Brasil é um país de muito potencial. Eu só não gosto quando alguém
quer comparar com outros países. Não dá, não dá, são coisas diferentes, não tem tantos parâmetros assim de comparação. O Brasil é o Brasil. E essa bandeira verde, amarela, azul e branca é nossa. Não é de partido nenhum, não é de candidato nenhum, não é de órgão público nenhum, sabe? Não é de governo nenhum. Tem gente aí se apropriando da bandeira como se fosse dele, candidato, dele, partido. Não é, não é. Essa bandeira é nossa, é minha, é tua e é de todos nós. Eu gostaria muito que você refletisse sobre isso como administrador público. Tá bom? Espero que tenham gostado da disciplina e desejo muito, muito, muito sucesso a todos vocês. Grande abraço.